12 horas, 6 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Este bloco é dedicado à entrevista com o candidato ao governo do estado do Amazonas. Nosso convidado de hoje é Marcelo Ramos, do PSB, já está aqui conosco. Também participa desta entrevista o jornalista Mário Adolfo, do jornal Amazonas em Tempo, que também já está aqui. Obrigado a todos pela parceria e por estarem aqui, vocês que estão do outro lado, nossos telespectadores. Importante deixar claras, as regras desta entrevista foram tratadas com os candidatos e seus representantes. Ela terá duração de 20 minutos. Haverá nos 10, 5 e 2 minutos finais, sinais sonoros, eles servirão para ajudar o candidato a formular bem suas respostas e aproveitar da melhor maneira possível o tempo. Você de casa, obrigado pela audiência. Para começar essa entrevista, vou soltar a vinheta e a partir de então nós começaremos a última entrevista dessa semana. Semana que vem tem mais duas, já passaram por aqui Herbert Amazonas, Abel Alves, Luiz Navarro e Chico Preto. Vamos, portanto, começar mais uma entrevista da série especial no Agora, nessas eleições. Solta a vinheta, Cristiano. TV em Tempo. Eleições 2014. Muito bem, candidato Marcelo Ramos, do PSB, obrigado por ter aceito o nosso convite de participar dessa série de entrevistas. A partir de agora eu vou pedir para liberar o cronômetro e vou fazer a primeira pergunta que tenho repetido para os demais candidatos que já passaram por aqui. Por que o senhor quer ser governador do estado do Amazonas e o que o credencia para isso? Amaral, primeiro, boa tarde para você, boa tarde ao Mário, boa tarde aos telespectadores. Eu quero pedir a cada cidadão, a cada cidadã nesse momento que me permita entrar pela sua casa, pela porta da sua casa, para falar sobre coisas que realmente vão mudar a sua vida. Eu sou deputado estadual, na ordem natural das coisas disputaria a eleição de deputado estadual. No entanto, a minha vida pública ela não me permite que eu pense a política como algo que deve servir aos meus interesses. O político não deve fazer o que é mais cômodo ou mais fácil para ele. Ele deve fazer o que a história cobra dele. E a história cobrou de mim oferecer uma alternativa real de mudança ao povo do Amazonas. Oferecer uma alternativa que possa fazer com que a riqueza gerada por esse povo, que faz do Amazonas um estado riquíssimo, possa entrar pela porta de cada cidadão, de cada cidadã, na forma de emprego, na forma de saúde, na forma de educação, na forma de segurança. Eu estou atendendo um chamado da história e eu tenho coragem, independência e uma história de vida pública limpa que me credencia para governar o Amazonas sob a perspectiva de abrir um novo tempo, um tempo de esperança e um tempo em que a riqueza gerada por esse povo possa ser distribuída de uma forma mais justa. Deputado, boa tarde. Boa tarde. Deputado, os nomes que disputam o governo do Estado estão aí na política há 30 anos. É uma escola que vem se repetindo e se revezando no poder de várias formas. O senhor acredita que esse seu discurso novo pode atrair o voto da juventude e ser, no momento certo, o voto da indignação contra o estado de coisas que a gente atravessa? Eu penso que não só da juventude, mas também da juventude. São homens e mulheres que já não suportam ver um Estado ficar tão rico e as pessoas ficarem mais pobres, os serviços públicos se depreciarem. Portanto, eu acho que a minha candidatura ela não é capaz só de mobilizar a juventude, ela é capaz de mobilizar todos aqueles que acreditam num futuro mais justo para esse Estado. São jovens, são mulheres, são senhoras, são trabalhadores, são operários do distrito, são intelectuais, são estudantes da universidade, são pessoas que efetivamente acreditam na mudança e que vão construir junto conosco essa mudança, porque ninguém constrói a mudança só. Esse voto teria o perfil de voto do protesto? Eu acho que todo voto contra o que está funcionando mal é um voto de protesto. Mas voto de protesto não é votar por brincadeira, não é votar nulo, não é votar branco. Voto de protesto é votar certo, é votar consciente. Às vezes algumas pessoas dizem, eu não vou perder meu voto, eu vou votar naquele que está em primeiro na pesquisa. Ora, quem perde o voto, Mário, é quem vota errado. Quem perde o voto é quem vota em quem faz mal. E esse grupo, há mais de 30 anos, faz muito mal ao povo do Amazonas. Eu vou aproveitar que a gente está falando aqui de juventude para lhe indagar em relação a programas de governo. Quando a gente fala de juventude, muito bem colocou o Mário Adolfo aí, a gente tem principalmente uma ansiedade muito grande do jovem que está em formação, que está
saindo de uma faculdade e que procura oportunidade. Se isso não existe na terra dele, ele tende a sair. E a gente observa, assim, essa saída do jovem, um momento crucial que poderia estar servindo ao estado do Amazonas, aquilo que a gente tem aqui, que é uma carência de mão de obra especializada, e essa carência é latente no distrito industrial. Qual é a sua política de governo para mudar isso? O que o senhor tem apresentado? Primeiro, nós temos um problema sério, que é acreditar que a simples prorrogação da Zona Franca é capaz de resolver todos os nossos males. Nós precisamos ter um governo, e teremos no nosso governo, um governo que dote o polo industrial de Manaus da infraestrutura necessária para ser competitivo, mesmo no ambiente de redução de incentivos fiscais. Portanto, nós precisamos ter portos, nós precisamos ter hidrovias sinalizadas, demarcadas, balizadas, navegáveis o ano inteiro. Nós precisamos superar a crise de telecomunicação e de energia. Isso vai dar a solidez necessária para o polo industrial de Manaus absorver essa mão de obra. Fora isso, a Universidade do Estado do Amazonas precisa necessariamente dialogar com o polo industrial de Manaus e formar mão de obra de qualidade para esse polo. E eu quero aproveitar, Amaral, que estou falando de Universidade do Estado do Amazonas, para falar de algo que é uma bandeira nossa e que só eu posso firmar um compromisso verdadeiro sobre isso. No nosso governo, no governo do povo do Estado do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas terá autonomia financeira. O dinheiro do fundo da UEA será depositado na conta da UEA. Você, professor da UEA, você, reitor da UEA, você, estudante da UEA, servidor, tenha certeza de que o depósito do dinheiro na conta da UEA é o que vai possibilitar que seja reequipado os laboratórios, que seja melhorado os acervos das bibliotecas, que tenha concurso para professor e, acima de tudo, que você possa ter novos cursos. É isso que vai criar as bases para um crescimento do Amazonas e não achar que a simples renovação de incentivos fiscais é suficiente de resolver todos os males do nosso povo. Efetivamente não é. Nós temos muito por fazer e vamos começar a fazer nos próximos 4 anos o que eles não fizeram nos últimos 47. Deputado, senhor não acha que está na hora do Amazonas acabar com essa dependência da Zona Franca de Manaus e procurar outros caminhos? Na verdade, sempre a gente vai viver ameaçado de extinção da Zona Franca, de prejuízo da Zona Franca e à economia. Quando o Amazonas tem outros caminhos. Na verdade, Mário, já passou da hora. E é triste ver que depois de 47 anos, com toda a riqueza que a Zona Franca gerou, ela não ter sido capaz de resolver o problema da economia dos municípios do interior do estado. Porque a Zona Franca, para você que está nos ouvindo, e o programa tem uma grande audiência no interior, para você, homem, mulher do interior, não mudou em nada a sua vida. É preciso que a riqueza da Zona Franca seja indutora de um novo modelo econômico, vinculado às nossas vocações, às nossas potencialidades na indústria de fármacos, nas nossas essências, a indústria vinculada ao extrativismo, do açaí, da castanha. Portanto, nós faremos um esforço entre centro de biotecnologia e é preciso resolver essa história do CBA. No nosso entendimento, a gestão tem que ser da Embrapa, que já tem expertise nessa questão de pesquisa na área do setor primário, e nós precisamos juntar a FAPEAM, que é o órgão de pesquisa do Estado, e a AFEAM, que é o órgão de financiamento do Estado, para que esses órgãos juntos orientem investimentos em pesquisa e depois induzam essas novas atividades econômicas, para que o homem que vive lá no interior possa ter uma condição digna de vida. E condição digna de vida não é viver de esmola. Ninguém quer viver de esmola. As pessoas querem, do suor do seu rosto, colocar o pão na sua mesa. E esse é um desafio que nós vamos superar, para que o homem do interior possa viver com dignidade. Ele vai receber dignidade, não vai receber esmola. Candidato, a jornalista Roberta Cunha, da equipe da TV em Tempo, também tem uma pergunta para fazê-lo. Roberta. Candidato, a gente sabe que a saúde ainda enfrenta aí sérios desafios, né, grandes desafios, e nós conversávamos agora há pouco e o senhor falava a respeito da Santa Casa. Qual a meta do senhor, caso o senhor seja eleito, para aquela unidade? Em relação à Santa Casa, nós temos muito claro o que nós vamos fazer. O Estado precisa desapropriar a Santa Casa, reformar a Santa Casa e fazer da Santa Casa um hospital de apoio. Hoje, o hospital de apoio que faz cirurgias eletivas, o único é o Adriano Jorge. Ele já não suporta a demanda. Você que está na fila por uma cirurgia no Adriano Jorge, e uma cirurgia ortopédica, às vezes na vida de um cidadão, ela significa perder o movimento. A cirurgia
o diagnóstico de câncer pode demorado, pode significar viver ou morrer. Portanto, nós vamos fazer da Santa Casa um novo hospital de apoio, um hospital para cirurgias eletivas. Mas eu quero aproveitar isso, Amaral, e a pergunta, para falar de saúde como um todo. Há duas questões na saúde que para nós são muito caras. Uma tem a ver com criança e a outra tem a ver com vida, com mulher, com você que está nos assistindo. Em relação à criança, o Brasil praticamente ele acabou com a desnutrição. O Brasil tem 2,9% de desnutrição. O Amazonas tem 8,5% na capital e 11,8% no interior. Ora, nós precisamos enfrentar a questão da desnutrição e nós vamos fazer um grande programa estadual para erradicar a desnutrição e isso será feito com a merenda escolar. Uma das deficiências da criança no Amazonas é falta de ferro. Como é que pode um estado que tem tanto açaí ter criança desnutrida porque falta ferro? Nós vamos identificar os nutrientes que faltam nas nossas crianças, encontrar esses nutrientes nos produtos que a floresta coloca à nossa disposição e incluir esses produtos na alimentação escolar. Isso vai acabar com a desnutrição e vai gerar emprego e renda no interior do estado. E em relação às mães, hoje, uma mãe chega numa maternidade, você, mãe, que já passou por isso, é a experiência de muitas mães na capital e no interior, ela chega na maternidade, se não tem vaga, o marido tem que colocar de volta no táxi e ficar batendo de porta em maternidade para saber onde tem um leito. Nós vamos criar uma central de leitos maternos. Então, a hora que a mãe pisar no hospital, ela passa a ser responsabilidade do Estado. O Estado terá uma central que identificará onde tem leito disponível e ela será deslocada pelo Estado. Não pode uma mãe chegar hoje numa maternidade com 8 centímetros de dilatação e dizerem para ela que não tem leito. Isso é uma brincadeira, isso é não cuidar da vida e a vida é o centro de tudo que nós queremos fazer para os homens e mulheres do Amazonas. Deputado, a política brasileira ela vem sendo, de repente, manchada por políticos de mãos sujas. Existe uma lei hoje que tenta segurar isso aí, mas mesmo assim o Brasil continua elegendo políticos de mãos sujas. O senhor, o seu perfil, pelo menos na mídia, na imprensa, é de um político de mãos limpas. O senhor pretende explorar isso na campanha e, ao mesmo tempo, o que o senhor pensa de um eleitor que ainda vota em político de mão suja por benefício? Mário, eu sou mais do que um político de mãos limpas. Eu sou um homem de mão, de braços, de alma, de coração limpo, como é a grande maioria dos homens que nasceram nessa terra, dos homens e mulheres que nasceram nessa terra. Eu sou fruto da minha história. Quem conhece a minha família, quem conhece a minha trajetória, sabe que nada na minha vida, nada na vida da minha família não foi conquistado com trabalho, estudo e amor. E são esses valores que eu quero colocar e que eu vou colocar a serviço do povo do Amazonas. Então, isso é algo... O meu patrimônio é absolutamente proporcional à minha vida pública. Eu não tenho 27 milhões de reais de patrimônio. Eu não sei fazer esse processo de multiplicação de riqueza vivendo só da vida pública. Eu tenho uma vida limpa com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família. Eu sou como é qualquer trabalhador do estado do Amazonas. Alguém que cresceu do seu trabalho, do seu estudo e do amor que tem pela vida e pelas pessoas que o cercam. Em relação aos eleitores que insistem em votar em pessoas de mãos sujas e de almas sujas, eu acho que eles não tiveram oportunidade de votar diferente na história do Amazonas. Poucos foram aqueles que tiveram coragem de sair da sua zona de conforto para enfrentar esses grandes poderosos. Eu tenho a coragem e a independência necessária para enfrentá-los. Vou enfrentá-los e, junto com o povo do estado do Amazonas, eu vou vencê-los. Candidato, por duas respostas aqui, o senhor deixou muito claro que dentro do seu programa de governo apresentado a quem está em casa, existe uma relação muito estreita com o interior do estado. Eu lhe pergunto como é que o senhor pretende viabilizar essa comunicação tão difícil, principalmente essa governabilidade com o interior e fazer com que a política pública, que por sorte e às vezes funciona na capital, não consegue atingir essas localidades? Primeiro, nós temos que ter um compromisso efetivo com o homem e com a mulher que vive no interior. Isso tem a ver com o desenvolvimento do setor primário. O setor primário, nos últimos anos, ele reduziu a sua participação no PIB do Amazonas. Nós vamos aumentar a participação do setor primário no PIB do Amazonas, fazendo regularização fundiária, fazendo agilização dos planos de manejo.
garantindo financiamento e assistência técnica para quem quer produzir no campo. Isso vai elevar a economia do interior. Precisamos de uma indústria vinculada às nossas vocações, que é a bioindústria, da qual eu já falei aqui, e precisamos ter a grandeza de explorar as potencialidades do turismo. Essa terra tão bonita, essa terra tão cheia de coisas que enchem os olhos da humanidade e que, infelizmente, nós não conseguimos dotar da infraestrutura necessária para que Manaus e o estado do Amazonas e o interior, principalmente, seja um polo de atração turística. Então, acho que esses são os desafios. O que o senhor acredita que falta? Eu acho que falta vontade política. Na verdade, há algo que é até maldoso. Eu vou chamar de maldoso, Amaro. Porque, na verdade, os políticos tradicionais, eles condenam o homem do interior à miséria e à dificuldade para, num período da eleição, ir lá oferecer migalhas, ir lá oferecer esmola. E a fome, ela tem pressa. A fome, o problema de saúde, ele tem pressa. Ela não pode esperar. Portanto, nós não vamos permitir que as pessoas vivam na dependência absoluta de um favor do governo. Nós vamos criar as condições para que as pessoas, do suor do seu rosto, coloquem um pão na sua mesa. Esse é o grande desafio da política moderna. E é o único desafio, é a única forma que pode tirar o interior do atraso. O interior vive de mentira há 30 anos. A partir de agora, vai passar a viver de verdade e de esperança. Candidato, a Marina Silva ela tem um compromisso com a Amazônia, até pela sua história de vida. O seu programa eleitoral tem a ver com essa luta da ex-senadora em defesa do meio ambiente? E de que forma a Marina, que é um nome respeitado nacionalmente, pode transferir um pouco de voto para a sua campanha aqui no Amazonas? A Marina é uma figura fundamental nesse processo. A Marina é uma mulher que, na minha opinião, ela tem valores que precisam ser resgatados na política, valores de coerência, valores de ética, valores de humanidade, valores de olhar para as pessoas com carinho, com afeto, de renovar o desejo da política como instrumento de fazer o bem. Então a Marina terá um papel importante. A questão ambiental para nós será uma questão central, mas não será um empecilho para o desenvolvimento. Nós vamos desenvolver o estado do Amazonas garantindo que o meio ambiente seja preservado. Portanto, o papel da Marina é importante, a questão ambiental para nós é central, mas ela não será instrumento de impedir o desenvolvimento do estado. E dentro desse programa de governo que o senhor apresenta a quem está em casa, como é que é traçada essa meta de desenvolvimento sustentável em equilíbrio com a floresta que nós temos hoje, com a nossa biodiversidade? Isso é absolutamente razoável, possível. Nós temos uma indústria, por exemplo, a bioindústria, que é muito vinculada ao extrativismo. Vou dar um exemplo. Um dia desses eu visitei uma fábrica de beneficiamento de castanha. E o dono da fábrica me disse o seguinte: Marcelo, a minha empresa ela precisa da floresta em pé, porque castanha boa é castanha de extrativismo, ainda não tem castanha boa plantada. Açaí, ainda não tem açaí bom plantado, é de extrativismo. São indústrias que precisam da floresta em pé. O que você precisa é não permitir que aconteça o que eu vi lá em Tapauá, quando vi um homem trabalhador produzindo açaí, fazendo 45 mil litros de açaí manualmente. É preciso fomentar essa atividade, é preciso fazer com que essa atividade gere emprego, gere renda, é preciso fazer com que essa atividade atenda aos critérios de vigilância sanitária para que ele possa vender para o Brasil e para o mundo. E nós vamos fazer. Mas na prática, deputado, como equilibrar desenvolvimento sem agredir a natureza? É absolutamente possível. Vamos logo porque é polêmico, Mário, que eu não gosto de fugir de polêmico. BR-319. Nenhum ambientalista em sã consciência vai ser contra a BR-319 se garantir todas as condicionantes de preservação do meio ambiente. E nenhum desenvolvimentista vai ser a favor da BR-319 se ela for um instrumento de devastação. Portanto, o que o nosso governo vai fazer? Garantir a preservação do meio ambiente, construir uma estrada-parque e recuperar a BR-319. É preciso vontade política, é preciso fazer as compensações ambientais. Não há grande obra sem perda ambiental. Aí é discutir redução de dano e compensação. E nós faremos todas as reduções de dano, todas as compensações. Mas me permite, Amaral, eu acho que eu preciso falar de educação. Eu preciso falar de um estado que é o penúltimo em português e matemática e de um estado que tem o 6º pior IDH do país. E preciso dizer que a falha está, primeiro, na necessidade de aumentar a carga horária e a qualidade do ensino de português e matemática. Nós vamos enfrentar isso. Mas o principal é o seguinte, é democratizar o espaço escolar.
no nosso programa Escola Comunidade, o pai vai ser chamado para dentro da escola. Porque se o pai não cuidar do filho e não cuidar da escola do seu filho, não há saída. Então nós teremos professores respeitados, alunos estimulados e pais valorizados como integrantes do processo de formação escolar. E por isso nós vamos fazer a grande revolução que a educação no Amazonas precisa há muito tempo, porque são esses índices educacionais que nos condenam ao atraso. Nós vamos dar uma escola em que o seu filho vai poder sair com qualidade e entrar no mercado de trabalho para viver com dignidade mais na frente. Candidato, o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. A minha consideração final é no sentido de pedir que cada homem, que cada mulher possa humildemente avaliar tudo que foi dito aqui, possa acompanhar o processo eleitoral e possa olhar para mim como um homem que tem uma história de vida que poderia ser a história de qualquer um. Um homem que venceu pelo trabalho, que venceu pelo estudo e que faz da vida pública um instrumento para pregar o bem. A vida pública, para mim, não é uma vaidade, não é um benefício pessoal. Eu tenho a clareza de que não posso fazer a transformação que o Amazonas precisa só, mas nós vamos fazê-la juntos, todos juntos. Todos os homens e mulheres que vivem do trabalho e que colocarão o trabalho a serviço desse novo projeto para o Amazonas. Eu quero agradecer o espaço aqui da TV e quero dizer a cada cidadão, a cada cidadã que nos ouviu, que se quiser continuar conversando comigo, pode mandar uma mensagem agora para o meu telefone, que é o 8134-0020. Um grande abraço. Obrigado, candidato Marcelo Ramos, do PSB, pela sua participação aqui no programa Agora, o programa da comunidade que tem aberto esse espaço para essas entrevistas especiais. Você de casa, esperamos que tenha sido proveitosa essa semana. Na segunda-feira nós voltamos com mais uma entrevista. Será nosso convidado, estará aqui conosco no estúdio Eduardo Braga, do PMDB. São 12h, 28 minutos. Obrigado pela sua audiência. O programa agora está encerrando e segunda-feira tem mais. Tenha um ótimo fim de semana e até lá.